Os observadores silenciosos. A galáxia sempre foi um lugar perigoso, mas a humanidade aprendeu a navegar pelos seus perigos através da diplomacia e da paciência. Durante 3 séculos desde o primeiro contato, os humanos seguiram as regras estabelecidas pela Assembleia Galáctica, um conselho de 12 espécies antigas que governavam os assuntos interestelares. Eles aceitaram restrições à sua expansão, prestaram homenagem pela passagem segura pelas rotas comerciais estabelecidas e curvaram-se à sabedoria das civilizações que existiram durante milhões de anos. Mas a paciência tem limites, mesmo para os humanos. O capitão David Shen comandou o navio de pesquisa Horizon Z, um pequeno navio projetado para exploração do espaço profundo. Ele tinha 42 anos, olhos cansados e mãos que tremiam ligeiramente por causa do excesso de café e da falta de sono. Durante 6 meses, ele e a sua tripulação de 15 pessoas mapearam regiões desconhecidas para além dos territórios controlados pela Assembleia, em busca de mundos habitáveis onde a humanidade pudesse expandir-se sem pedir permissão às espécies que os tratavam, como crianças. O trabalho era tedioso e muitas vezes perigoso, mas David acreditava nele. A humanidade precisava de espaço para crescer e a galáxia era vasta o suficiente para todos. Numa manhã fria, no horário do navio, a oficial de censura de David chamou a ponte de comando com urgência na voz. A tenente Sarah Park tinha 28 anos e instintos aguçados que salvaram a tripulação mais de uma vez. Ela apontou para os displays com um dedo trêmulo e David sentiu um aperto no estômago quando viu o que ela havia encontrado. A 15 anos-luz da sua posição, num sistema que deveria estar vazio de acordo com todos os mapas estelares conhecidos, havia atividade, assinaturas energéticas massivas, construção numa escala que desafiava a imaginação e, o mais perturbador de tudo, os padrões de energia correspondiam aos da hegemonia Krell. Os Krell foram uma das 12 espécies governantes da Assembleia Galáctica. Eles pareciam insetos gigantes com exoesqueletos cristalinos e olhos compostos que viam em espectros além da percepção humana. Eles controlaram a sua região do espaço durante 8 milhões de anos e consideravam-se legítimos, senhores de centenas de espécies inferiores. Eles sempre foram frios com a humanidade, mas nunca foram abertamente hostis. As leis da Assembleia protegiam todas as espécies membros de agressões não provocadas, ou assim os humanos acreditavam. David ordenou uma abordagem furtiva. A borda do horizonte avançava em direção ao sistema com todos os não. Sistemas essenciais foram desligados, escondendo-se entre a radiação de fundo do espaço. O que eles encontraram lá mudaria tudo. O Krell construiu uma arma. Ele pairava em órbita ao redor de uma estrela morta, uma estrutura tão massiva que diminuía planetas inteiros. Milhares de navios Krell moviam-se ao redor dele como operárias, formigas ao redor de sua rainha. O propósito da arma ficou claro quando o oficial científico de David analisou seu projeto. Foi um assassino de estrelas capaz de desencadear supernovas em qualquer sistema estelar num raio de 500 anos-luz. Sarah fez os cálculos 3 vezes antes de acreditar neles. O alcance da arma incluía 70,3 colônias humanas. Incluía a própria Terra. Os Krell construíram um dispositivo que poderia exterminar completamente a humanidade e o esconderam em uma região do espaço onde ninguém deveria estar olhando. David gravou tudo. Cada assinatura de energia, cada movimento da nave, cada detalhe da construção da arma. Então ele ordenou uma retirada em velocidade máxima. A borda do horizonte fugiu em direção ao espaço humano com informações que quebrariam o frágil pedaço de 3 séculos. Os dados chegaram ao comando da Terra 18 dias depois. A almirante Patrícia Rodrigues tinha 50 anos, 5 anos, cabelos grisalhos e olhos que haviam visto muitas manobras políticas. Ela passou 30 anos navegando na complexa teia da política de assembleia, sempre trabalhando para garantir o lugar da humanidade entre as estrelas. Quando ela revisou as evidências no horizonte, sentiu algo frio e pesado se instalar em seu peito. Os Krell violaram todos os tratados, todos os acordos, sempre promessa de coexistência pacífica. Mais importante ainda, eles mostraram suas verdadeiras intenções. A humanidade não era um membro júnior a ser guiado e protegido. A humanidade era uma ameaça a ser eliminada quando chegasse a hora certa. Patrícia convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da Terra.
Ela apresentou as evidências aos líderes de todas as principais nações e colônias humanas. A sala ficou em silêncio enquanto assistiam às gravações. Eles viram a arma. Eles entenderam o que isso significava. Durante 3 horas, debateram opções. Alguns defenderam trazer as provas à Assembleia Galáctica e exigir justiça. Outros insistiram que a Assembleia nunca decidiria contra um dos seus membros fundadores. Alguns sugeriram ação militar imediata. A maioria simplesmente permaneceu em silêncio chocado, tentando processar a magnitude da traição. O presidente James Morrison tomou a decisão final. Ele tinha 60 anos e liderou o governo unificado da Terra por 2 mandatos. Ele sempre defendeu soluções pacíficas e envolvimento diplomático. Mas ao olhar para as imagens da arma assassina estelar, ele entendeu que a diplomacia havia falhado antes mesmo de começar. Os Krell nunca pretenderam coexistir com a humanidade. Eles estavam apenas esperando o momento certo para remover o que consideravam uma infestação. Se a humanidade trouxesse esta evidência para a Assembleia, eles ficariam presos em audiências e investigações durante anos enquanto os Krell completavam a sua arma. Se a humanidade não fizesse nada, acabaria por enfrentar a extinção. Havia uma terceira opção. Era arriscado e violaria todos os tratados que a humanidade assinou. Acabaria num instante com 3 séculos de diplomacia cuidadosa. Mas pode ser a única maneira de sobreviver. James olhou ao redor da mesa para os rostos dos líderes da Terra e viu a mesma determinação sombria em todos eles. Terminamos as conversações de paz, disse ele calmamente. Mobilizamos tudo o que temos e atacamos primeiro. A sala explodiu em discussões e objeções. Tal ação faria com que a humanidade se parecesse com os agressores. Isso colocaria toda a Assembleia Galáctica contra eles. Isso iniciaria uma guerra que poderia destruir todos eles. Mas James levantou a mão pedindo silêncio e quando voltou a falar, sua voz carregava o peso de uma terrível necessidade. Os Krell já decidiram nos destruir. Eles construíram uma arma de genocídio e a esconderam da galáxia. Se esperarmos pelo primeiro ataque, não haverá uma segunda oportunidade. Se levarmos isto à Assembleia, iremos afogar-nos na burocracia enquanto eles terminam os seus preparativos. Nossa única chance é agir agora. Enquanto ainda temos o elemento surpresa, retiramos a arma. Mostramos à galáxia o que realmente são os Krell e provamos que a humanidade não entrará silenciosamente em extinção. A votação não foi unânime, mas foi decisiva. O governo da Terra autorizou uma resposta militar. Os pedidos foram enviados pelo espaço humano em canais criptografados. As frotas começaram a se reunir em segredo. Soldados preparados para o combate. Os cientistas trabalharam sem parar para desenvolver contramedidas para a tecnologia Krell em estaleiros escondidos por todo o sistema solar. A humanidade revelou as armas que vinha construindo em segredo há um século. O Krell cometeu um erro de cálculo fatal. Eles presumiram que a submissão da humanidade significava fraqueza. Eles acreditavam que 3 séculos seguindo as regras de montagem indicavam uma espécie sem dentes. Eles não tinham ideia de que a humanidade tinha aprendido a lição mais importante da sua própria história sangrenta. Confie, mas verifique quando a verificação mostrar traição, ataque. Com força esmagadora. O almirante Shen, pai de David e comandante da Terceira Frota, recebeu suas ordens com uma mistura de orgulho e tristeza. Seu filho descobriu a ameaça. Agora ele lideraria a resposta. Sua frota consistia em 200 navios de guerra, incluindo porta-aviões Defiance e seu complemento de 400 caças. Era uma fração do poder militar total da Terra, mas teria de ser suficiente. A missão era simples no conceito, mas assustadora na execução. Salte para as armas Krell local, destrua-o completamente e escape. Antes que os reforços Krell pudessem chegar, a jornada os levaria através do espaço neutro, violando o território de pelo menos 3 outras espécies. O ataque seria interpretado como um ato de guerra pela Assembleia Galáctica. Se fracassassem, a humanidade seria rotulada como agressora e enfrentaria o poder combinado de uma dúzia de civilizações antigas. Mas se conseguissem, poderiam ganhar tempo para a humanidade se preparar para a tempestade que se aproximava.
Enquanto a frota do almirante Shen se preparava para partir, ele enviou uma mensagem final ao comando da Terra. Nós entendemos o que está em jogo. Nós entendemos o que isso significa. Se não regressarmos, diga ao povo da Terra que fizemos isto para lhes dar uma oportunidade de sobrevivência. Diga-lhes que por vezes as conversações de paz têm de terminar para que a verdadeira paz possa começar. Trovão no vazio. A terceira frota saltou para o sistema-alvo exatamente 72 horas depois de receber suas ordens. A transição do hiperespaço foi violenta e desorientadora, mas as tripulações do almirante Shen estavam bem treinadas. Segundos após o surgimento, todos os navios estabeleceram posições defensivas e começaram a procurar ameaças. O que encontraram excedeu as suas piores estimativas. O Krell não construiu apenas uma arma. Eles criaram todo um complexo militar em torno dele. Plataformas defensivas cercavam o assassino estelar em camadas de zonas de fogo sobrepostas. Centenas de drones de defesa automatizados patrulhavam as abordagens. E o pior de tudo, havia 63 navios de guerra Krell estacionados, muito mais do que a inteligência havia previsto. O almirante Shen ficou na ponte do Defiance e avaliou a situação com cálculo frio. Seu oficial tático já estava destacando prioridades, alvos e executando simulações de ataque. Os números não eram animadores. O Krell tinha poder de fogo e posições defensivas superiores. Um ataque direto resultaria em vítimas catastróficas. Mas Shen não sobreviveu 30 anos nas Forças Armadas da Terra aceitando as más probabilidades. Ele construiu sua reputação com base em táticas não convencionais e ações agressivas. Esta situação exigiria a ambos. Ele abriu um canal para seus comandantes de frota. Todos os navios, este é Shen. Execute o protocolo Prometheus. Vamos queimar a fortaleza deles. O protocolo Prometheus foi uma tática que os militares da Terra desenvolveram, mas nunca testaram em combate real e envolvia coordenar todo o poder de fogo da frota em um único ponto das defesas inimigas, criando uma lacuna momentânea através da qual as embarcações de ataque poderiam penetrar. Exigiu um timing perfeito e deixou a frota vulnerável durante a execução. Mas foi concebido exatamente para este tipo de cenário em que as táticas convencionais falhariam. Os cruzadores de Shen entraram em formação enquanto seus destroyers se espalharam para fornecer fogo de cobertura. O porta-aviões Desafio lançou todos os 400 caças em uma onda enorme. Cada pequena nave era pilotada por homens e mulheres que sabiam que poderiam não regressar, mas que voaram mesmo assim porque o fracasso significava a morte de toda a sua espécie. A comandante Lisa Zan liderou o primeiro esquadrão de caça. Ela tinha 34 anos e treinava para o combate desde os 18. Seu lutador, designado Thunder One, estava equipado com armas experimentais que destruiriam o assassino estelar ou falhariam espetacularmente. Não havia meio termo enquanto ela acelerava em direção às defesas Krell. Ela pensou nos bilhões de pessoas na Terra que não tinham ideia do que estava acontecendo neste sistema distante. Eles estavam vivendo suas vidas diárias, completamente inconscientes de que seu futuro seria decidido nos próximos minutos. Esse pensamento acalmou seus nervos. Foi para isso que ela treinou. Foi por isso que ela existiu. Os Krell responderam ao aparecimento da frota humana com eficiência típica. Suas plataformas defensivas abriram fogo com armas de energia que poderiam derreter através da armadura da nave estelar em segundos. Seus drones atacaram os combatentes humanos em nuvens de morte automatizada. Seus navios de guerra começaram a manobrar em busca de posições de tiro ideais, mas os comandantes Krell fizeram um erro crítico. Eles nunca haviam lutado contra humanos antes. Eles estudaram táticas humanas a partir de bancos de dados históricos e exercícios de treinamento, mas nunca experimentaram a criatividade desesperada de uma espécie que luta pela sobrevivência. Eles esperavam um combate de frota convencional. Eles conseguiram algo totalmente diferente. Os cruzadores de Shen abriram fogo simultaneamente, concentrando suas armas em uma única plataforma defensiva. A barragem concentrada sobrecarregou os escudos da plataforma em segundos e reduziu a detritos em expansão. Antes que o Krell pudesse reagir, os cruzadores mudaram de alvo e destruíram uma segunda plataforma. Depois um terceiro.
Cada ataque criava uma lacuna na rede defensiva, e cada lacuna era imediatamente explorada por combatentes humanos que fluíam como água através de uma represa rompida. Os Krell tentaram fechar as lacunas, mas os destroyers de Shen os impediram de se reposicionar, assediando seus navios de guerra com ataques de mísseis e ataques de corrida. O esquadrão de Lysa alcançou o casco externo do Starkiller depois de perder 12 caças para o fogo defensivo de Krell. A estrutura era ainda mais maciça de perto. Sua superfície era coberta por conduítes de energia e sistemas de resfriamento que brilhavam com a luz das estrelas capturada. A exibição tática de Lysa mostrou-lhe os pontos fracos que os cientistas da Terra identificaram a partir dos dados do sensor. Ela designou alvos para seu esquadrão e começou sua corrida de ataque. Os caças mergulharam em direção à superfície da estrutura enquanto os drones Krell os perseguiam. Raios de energia passaram rapidamente. A cabine de Lysa estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor através dos escudos. Mais 2 caças de seu esquadrão morreram em bolas de fogo. As armas experimentais funcionaram melhor do que se esperava. O esquadrão de Lysa lançou uma barragem de mísseis de antimatéria que penetraram no casco do Starkiller antes de detonar. As explosões destruíram vários conveses e cortaram conduítes de energia críticos. Explosões secundárias começaram a ocorrer na superfície da estrutura à medida que os sistemas de energia desestabilizados eram sobrecarregados. Lysa puxou seu caça no momento em que uma seção enorme do casco explodiu em uma flor de fogo e pressão profunda. Um alvo a menos, ela relatou ao almirante Shen, passando para o alvo 2, mas os Krell estavam se adaptando. Seus navios de guerra abandonaram suas posições defensivas e aproximaram-se da frota humana a toda velocidade. A batalha se transformou em um corpo a corpo caótico enquanto naves de ambos os lados tentavam ganhar vantagem no campo de batalha tridimensional. As exibições táticas de Shen mostraram embarcações amigas e inimigas misturadas em uma dança mortal. Seus cruzadores trocaram amplos lados com os destroyers Krell em distâncias onde as armas de ambos os lados poderiam infligir danos devastadores. Seus destroyers trabalharam em pares para isolar e destruir as naves Krell que se afastaram muito do apoio e jogaram tudo fora. Seus combatentes continuaram seu ataque ao assassino estelar, destruindo sua estrutura pedaço por pedaço. Os Krell lutaram com a precisão de uma espécie que aperfeiçoou a guerra ao longo de milhões de anos, mas os humanos lutaram com o desespero de uma espécie que não tinha mais nada a perder. Após 1 hora de batalha, o principal núcleo de poder do Starkiller ficou crítico. O esquadrão de Lysa havia destruído suportes estruturais suficientes para que toda a instalação começasse a se despedaçar sob sua própria massa. Descargas de energia geradas entre diferentes seções. Pratos inteiros se soltaram e caíram no espaço. As naves Krell começaram a recuar da estrutura em desintegração e Shen viu sua oportunidade. Todos os navios perseguem e destroem. Não deixe que eles levem a notícia deste ataque ao seu território. A frota humana perseguiu os Krell em fuga, embarcações com intensidade selvagem. Cada nave Krell que escapasse reportaria o que aconteceu aqui. Cada sobrevivente confirmaria que a humanidade atacou primeiro, violando todos os tratados e acordos. Shen não podia permitir isso. A perseguição durou mais 3 horas. As naves de Shen caçaram naves Krell em todo o sistema estelar, destruindo-as uma por uma. Foi um trabalho brutal que não deixou espaço para misericórdia. Por na época em que o último navio Krell foi reduzido a destroços, a frota de Shen sofreu pesadas baixas. Ele havia perdido 40. Um navio e mais de 15.000 funcionários. Os sobreviventes estavam exaustos, feridos e traumatizados, mas cumpriram a sua missão. O assassino de estrelas foi destruído. A ameaça imediata à humanidade foi eliminada e eles ganharam tempo na Terra para se prepararem para o que viria a seguir. O almirante Shen ficou na ponte do desafio e olhou para as ruínas das instalações Krell, espalhadas por sua tela. O campo de destroços se estendeu por milhares de quilômetros. Os restos quebrados de uma arma que teria destruído sua espécie. Ele não sentiu nenhum triunfo, apenas uma satisfação sombria e um cansaço profundo. Ele sabia o que aconteceria quando a notícia desta batalha chegasse à Assembleia Galáctica. A humanidade seria condenada como fomentadora de guerra e violadora de tratados. Os Krell se retratariam como vítimas de agressão não provocada.
Outras espécies debateriam se deveriam sancionar ou destruir a humanidade, mas nada disso importava tanto quanto o simples fato de que a Terra ainda existia. A viagem de retorno ao espaço humano durou 2 semanas. Shen aproveitou esse tempo para compilar seu relatório e preparar sua frota para qualquer recepção que os aguardasse. Ele incluiu todos os dados do sensor mostrando as capacidades do assassino de estrelas e as intenções do Krell. Ele documentou a batalha detalhadamente, sabendo que os historiadores estudariam suas decisões durante séculos e escreveu mensagens pessoais às famílias de cada pessoa morta na operação, embora soubesse que nenhuma palavra poderia aliviar sua dor. Quando a terceira frota finalmente entrou no sistema solar da Terra, foi recebida por uma escolta militar e recebeu ordens de prosseguir diretamente para a órbita lunar. A resposta da Assembleia Galáctica chegou antes mesmo que Shen pudesse atracar na estação lunar. A mensagem foi transmitida por todos os canais humanos para que todos pudessem ouvir o julgamento da Assembleia. A humanidade foi declarada em violação do Tratado de Coexistência Pacífica. Os Krell apresentaram uma queixa formal de agressão militar não provocada. Uma sessão de emergência da Assembleia foi convocada para determinar as sanções apropriadas. Os representantes humanos foram ordenados a comparecer perante o Conselho da Assembleia para responder pelas suas ações. Se recusassem, a humanidade seria expulsa da Assembleia e declarada hostil a todas as espécies membros. A mensagem era clara. A humanidade enfrentaria julgamento por encerrar as negociações de paz. O presidente Morrison dirigiu-se à população da Terra naquela noite. Seu discurso foi transmitido para todas as colônias e estações humanas no espaço explorado. Ele estava atrás de sua mesa no gabinete presidencial e seu rosto mostrava o peso das decisões que havia tomado. Atrás dele, telas exibiam os destroços do assassino estelar Krell e as listas de vítimas da frota do almirante Shen. Ele começou a falar e bilhões de humanos pararam para ouvir. A hegemonia Krell construiu uma arma destinada a exterminar a nossa espécie. Eles o esconderam além das fronteiras do espaço conhecido. Eles pretendiam usá-lo quando julgassem que a humanidade havia se tornado numerosa ou forte demais para coexistir com seus planos para a galáxia. Morrison fez uma pausa e deixou suas palavras serem absorvidas. Descobrimos essa arma por acidente. Verificamos seu propósito por meio de extensa análise. Trouxemos as evidências à nossa liderança militar e científica e fizemos uma escolha. Poderíamos ter levado esta informação à Assembleia Galáctica e confiado na sua justiça. Poderíamos ter permitido que a maquinaria burocrática das civilizações antigas avançasse enquanto os Krell completavam seus preparativos. Poderíamos ter seguido todas as regras, protocolos e tratados. Mesmo quando esses mesmos acordos estavam a ser usados para atrasar a nossa resposta até que fosse demasiado tarde, a expressão de Morrison endureceu. Nós escolhemos sobreviver. Nós escolhemos agir. Escolhemos atacar primeiro uma arma que ameaçava todas as vidas humanas existentes. O presidente inclinou-se para a frente e a sua voz era de aço. A galáxia irá nos condenar por esta ação. Eles vão nos chamar de guerreiro RS e infratores de tratados. Eles dirão que começamos uma guerra. Deixe-os dizer o que quiserem. A história registrará que encerramos as conversações de paz porque essas conversações eram uma mentira. A história registrará que nos recusamos a morrer silenciosamente e a história registrará que quando a humanidade enfrenta a extinção não imploramos por misericórdia. Nós lutamos. Morrison se endireitou e suas palavras finais soaram com convicção. A Assembleia Galáctica exige que respondamos pelas nossas ações. Iremos adiante deles. Mostraremos a eles as evidências. Faremos com que vejam a verdade se ainda assim decidirem condenar-nos, então enfrentaremos esse julgamento sabendo que fizemos o que tinha que ser feito. A Terra está pronta. A galáxia nunca mais seria a mesma.